Você que pode, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Mateus 19, nós vamos examinar as Escrituras, Mateus 19, a partir do verso de número 13. Mateus 19, 13 diz assim, ó. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Essa é a passagem bíblica, Mateus 19, verso 13 até o verso 15. Veja bem, a Bíblia Sagrada está mostrando que trouxeram algumas crianças para que Jesus viesse impor as mãos sobre essas crianças. Com certeza, essas crianças chegaram, e você sabe que aonde tem criança tem barulho, Onde tem criança tem vida. Onde tem criança, sabe, aquela agitação de vida, Você não vai chegar num ambiente que tem criança e ali está um ambiente morto, um ambiente calado. Isso não existe, só se estiver todos dormindo. Porque aonde chega crianças, chega a vida, chega o barulho, chega a conversa, chega aqueles gritos inocentes. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo isso, começou a tirar as crianças de perto, a afastar as crianças de Jesus. E o Senhor disse assim, ó, deixai as crianças vir a mim. Não o impeçais, não venha estorvar elas de vir até a mim. E a Bíblia diz que Jesus impôs as mãos, orou por aquelas crianças e deixou uma mensagem dizendo: dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino de Deus. Aqui nós aprendemos algo muito profundo e muito interessante. Quando Jesus deixa essa palavra, ele dá essa deixa dizendo que das crianças é o reino dos céus, nós passamos a entender o porquê que Satanás tem tanta fúria das crianças. Você sabe que não é só agora, nos dias atuais, que o maligno tem tramado contra as crianças. Isso é bem antes, muito bem antes do povo de Israel chegar na Terra Prometida. Isso é muito bem antes de que Moisés viesse escrever a lei. Isso tem mais de 3.000 anos, falando dentro de um calendário, mais de 3.000 anos que nós encontramos registros bíblicos do maligno atuando contra as crianças. Você pode perceber que quando Moisés nasceu, a sua mãe Joquebede teve que colocar ele num cesto de vime, envolto, cheio de betume, que é o pinche, para não penetrar água, e solta o menino Moisés nas águas do rio Nilo, cheio de crocodilos. E a Bíblia diz que lá embaixo, no meio dos juncos, a filha de Faraó estava se banhando e viu aquele menino e se encantou, adotou aquele menino e ainda chamou e contratou uma mãe de leite e pagava um salário todos os meses. E essa mãe de leite era a própria mãe de Moisés, que era Joquebede. Mas a meta do diabo através de Faraó era que todos os meninos do sexo masculino fossem ceifados, todos até 2 anos de idade. Passou-se o tempo, chegou no período de Jesus, o mesmo episódio se repetiu. O maligno, usando Herodes, mandou com que matasse todos os meninos na idade até 2 anos na região de Betlehem, que fica em volta de Jerusalém, e nas regiões ali nas cercanias. Todas aquelas crianças que tivessem até 2 anos do sexo masculino era para ser assassinado, tirado a vida dessas crianças. Então, por que o maligno manifesta e mostra tanta fúria contra as crianças? Vou te dizer aqui, sabe por quê? Por causa da inocência dos mesmos. Se tem algo que Satanás ele tem fúria, é da inocência das crianças. Porque é a inocência das crianças que faz com que eles venham ser e ter o direito de entrar no reino dos céus. É a inocência de uma criança que deixa o inferno revoltado.
Porque todas as vezes que o maligno olha para uma criança inocente, ele lembra da criação de Deus, quando Deus fez Adão e Eva. Toda vez que o maligno olha para uma criança inocente, vem na memória dele automaticamente a imagem de Adão e Eva desfrutando do perfeito paraíso, desfrutando daquele entardecer diariamente, tendo um encontro com o Criador. Então, a fúria do maligno contra as crianças é por causa da inocência. É a inocência que faz os espíritos trabalhar com tanta fúria contra as nossas crianças. É por isso que você vê pessoas tramando leis contra as crianças. De que maneira? Essas leis é nada mais, nada menos para roubar a inocência das crianças. Preste atenção nas leis que eles estão tramando, que eles estão montando. O objetivo é o quê? Tirar a inocência das crianças. Porque é a inocência que deixa o inferno em desespero. Observe no mundo, e principalmente no Brasil, leis que eles estão tramando, que eles estão montando contra as nossas crianças. Para quê? Para roubar a inocência dos mesmos. Então, é a inocência que causa revolta. Porque o reino de Deus é para os inocentes. Por isso que Jesus diz que aquele que não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Mas é para se tornar como uma criança, não nas atitudes, né? Não na maneira simplesmente de agir, é se tornar como uma criança no tocante à maldade, à malícia, aos rancores, às mágoas, aos sentimentos perniciosos que muitas pessoas carregam dentro deles. Então, o que traz e o que faz o inferno se desesperar é a inocência das crianças. Você sabe muito bem que é tramitado aí vamos dizer aí, diante dos órgãos que regem as leis do país, a liberação de cartilhas para ensinar sexo, a liberação, sabe, de livros que venham erotizar as crianças. Mas por que disso? Porque Satanás, ele odeia a inocência das crianças. Uma vez que é ensinado para uma criança sobre a prática de sexo, sobre a vida sexual ativa, sobre as questões que envolvem a vida sexual, então essa criança começa a perder a sua inocência. E essa é a meta do maligno. Por isso que, desde o princípio, o inferno é revoltado contra as crianças. Falando em crianças, como nós estamos dentro desse tema, dia 12 de outubro se celebra o Dia das Crianças. 12 de outubro celebra-se o Dia das Crianças. Na realidade, essa data do Dia das Crianças é uma data que comemora-se no mundo inteiro. Digamos assim, é uma data em comemoração que foi imposta pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas e outros departamentos que defendem, né, as crianças. E no Brasil é no dia 12 de outubro. Em outros países é no mês de junho, mês de julho, assim, depende como foi determinado pelo governo do país essa data e essa celebração. Aqui no Brasil é no dia 12 de outubro. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Escute bem. O Brasil é um país que ele tem uma mistura de 3 etnias, né? O Brasil é feito dessa junção de 3 etnias. Quais são? Os índios que aqui estavam, os portugueses que chegaram e os negros que vieram dentro dos navios negreiros como escravos. Então, o Brasil é a fusão de europeus, africanos e índios. E dentro dessa fusão, os portugueses trouxeram a idolatria, os negros africanos trouxeram as religiões afro e os índios aqui já praticavam as suas superstições. Então, o Brasil é a mistura de idolatria, né, religião afrodescendente e também a superstição. Essa mistura gerou as religiões aqui no Brasil. E sendo assim, o Dia das Crianças é o dia 12. Mas por detrás desse dia 12 há más intenções. Por detrás desse dia 12 há um trabalhar maligno
para tentar fazer com que as crianças venham ser aprisionadas por espíritos de macumba, por espíritos de feitiçaria, por espírito das trevas. Por isso que é distribuído no Dia das Crianças doces, guloseimas, tantos outros tipos de comidas, para que as crianças venham ser aprisionadas por esses espíritos malignos. E eu vou explicar uma coisa aqui para você, antes de colocar um áudio de um ex-feiticeiro falando algo muito importante. Eu quero dizer algo para você que está me acompanhando. Se você for observar, de todas as imagens da Igreja Católica, por detrás de todas as imagens da Igreja Católica, existe um espírito que aqueles pelas quais tem a religião, vem das religiões africanas, adora e venera. Por que isso? Porque na época da escravidão, da escravatura aqui no Brasil, os negros africanos escravos, eles desejavam adorar e servir os seus deuses. E não tinha como. Por quê? Porque os seus senhores estavam ali, né, em cima, pressionando, e eles eram escravos, eles não tinham direito a nada. Então, o que eles tramaram entre eles? Olha, é o seguinte, já que não dá para nós fazer as nossas práticas das nossas religiões, que são as nossas raízes, a nossa fé, a maneira que nós acreditamos, já que não dá para fazer, porque os senhores estão nos proibindo, nos torturando, nos espancando, então o que nós vamos fazer? Por detrás de cada imagem dos senhores, nós vamos colocar um dos nossos guias, um dos nossos orixás. Então eles foram pegando as imagens católicas e colocava diante deles e começava a fazer as suas danças, seus batuques, né? Fazendo as suas oferendas, seus trabalhos, e por detrás era para um espírito maligno, mas para quem estava olhando e assistindo, era para uma imagem. Por exemplo, eles pegaram Cosme e Damião da igreja católica, que eles chamam de santo, e colocou por detrás uma entidade maligna. Eles pegaram, por exemplo, São Sebastião da Igreja Católica e colocou por detrás os 7 flechas. Eles pegaram, por exemplo, Jorge Guerreiro montado no seu cavalo e colocou por detrás Ogum. Ele pegou, por exemplo, Aparecida e colocou por detrás Oxum. E assim sucessivamente. Eles pegaram a imagem, né, que a Igreja Católica tem de Jesus crucificado e colocaram Oxalá. E assim eles foram fazendo essa adaptação para que eles não viessem a ser torturados. Então os seus senhores chegavam e se deparavam com eles dançando diante da imagem da Aparecida. E aí todo mundo olhava e dizia, realmente, eles estão, agora eles se transformaram em católicos. Agora eles estão pertencendo ao nosso povo. Quando na realidade eles estavam dançando para Oxum. Você consegue entender? E assim foi acontecendo e acontece até hoje. Por isso que você vê que por detrás das mesmas imagens que é usada no catolicismo, é as mesmas imagens que são usadas nessas religiões. Você chega diante de uma igreja católica e você vê as imagens lá na parede. Você diz, mas peraí, as mesmas imagens que tem aqui na parede é as mesmas imagens que eu vi lá, naquele lugar lá do batuque ou algo semelhante. Por quê? Por causa desta fusão, por causa dessa mistura, que eles fizeram para eles terem o direito de cultuar os seus deuses. Então, por detrás de todas as imagens do catolicismo, existe um guia, um orixá, um espírito que é venerado e adorado. Por exemplo, na igreja católica, existe Santa Luzia, né? Santa Luzia, com aquele vestidão branco, bonito, como se estivesse andando por cima das águas. Lá, ela é Iemanjá. Então, assim, sucessivamente, foram feitas as adaptações. E dentro dessas adaptações, Dia das Crianças, que é dia 12, é um dia em que as crianças recebem doces, guloseimas, tudo aquilo que diz respeito à comida para a criança, porque já foi consagrado tudo isso alguns dias antes, porque o dia de Cosme e Damião é no dia 26. Aí depois fizeram a migração para o dia 27, mas é dia 26. E dentro disso é consagrado os doces, é consagrado bolo, é consagrado tudo isso antecipadamente, para que quando viesse chegar no dia 12,
essas crianças viessem já receber esses doces todos consagrados. E eu quero mostrar para você que eu quero colocar um áudio de um ex-feiticeiro falando a respeito de todas essas práticas. Eu vou pedir para você que chegou, eu percebo que tem muita gente que chegaram e não deixou o like. Por favor, deixa o seu like. Vamos romper o algoritmo? Like não é vaidade, like não me promove a nada, like é uma maneira de nós rompermos o algoritmo e alcançarmos mais vidas na presença de Deus. Então, deixa o like aí, vamos lá. Você que chegou, deixa que você vai ver que essa audiência vai subir e vai subir muito, tá bom? Eu quero colocar aqui para você, eu não vou mostrar a imagem, eu vou só colocar o áudio, porque assim fica melhor, né? O áudio do Luiz, o Luiz que era um ex-feiticeiro, né? E nós vamos colocar aqui para você ouvir o que ele fala a respeito desse movimento que acontece no dia 12, né? Ele, mais de 20 anos, ele foi pai de terreiro, mais de 20 anos pai de terreiro, e agora ele vai relatar aqui para você. Eu peço a todos que prestem muita atenção no que ele fala, né? Porque isso aqui é uma revelação, ele está revelando exatamente o que acontece em todas essas festas do dia 12, tá bom? Eu estou vendo pessoas dizendo que aqui está sem som. O que está acontecendo? Está sem som aí? Está chegando meu áudio? Está tudo bem? Muitas pessoas chegam e escrevem assim porque o seu celular precisa ser reiniciado. Então, reinicia aí, porque pelo jeito que eu estou vendo, todo mundo está ouvindo e está tudo normal, né? Vamos lá, escuta isso aqui. Escuta isso e veja comigo essa grande realidade. Escute só. Que é o dia 12 de outubro, no terreiro que envolve as crianças. Luiz Paulo, conta pra gente, por favor, um pouquinho do que o senhor vivenciou lá dentro, do que acontece, na verdade. Dentro do espiritismo, dos 20 anos que foi, era conhecido como Luiz Paulo de Xangô, Baru. Então, dentro do espiritismo, que é Ibeje, Cosme Damião, Exu Mirim, que é uma falange de herês, em que muitas vezes pessoas que faziam pedido ao herê e não chegavam a dar o prometido, tiveram trabalho, chegaram a ficar adoentados, foram muito prejudicados. Então, vocês que vão em terreiros, ou vizinhos que dão doces, como Cosme e Damião, que não tem nada a ver com Cosme e Damião, tem sim, porque pertence a essa falange de herê e de heréia, em que, como não estão satisfeitos, não é dado a eles o que querem, as pessoas também são prejudicadas. Então, o que não é do bem também é do mal. Então, no dia de hoje, em Barracão, como no dia 12, comemorado os orixás, que é os ibejos, né, que é o início do orixá, né, que é a criança, que é a natureza, que chama besouro, que é o herê do Oxalá, né. Eu também tinha um herê que era chamado Pedrinho da Mata, entendeu? Que dizia que esse herê foi roubar uma fruta, então ele foi queimado, foi pegado fogo, né? Então, como se diz, esse herê foi uma das grandes importâncias em que chegou a enganar uma irmã minha, que ela teria uma grande coisa na vida dela e não teve, né? Não teve. Não teve, né? A minha irmã foi enganada, essa irmã a gente ficou muitos anos sem se falar, porque ela foi enganada, como eu também, quando iniciei no espiritismo, eu não dava doces aos meus filhos, porque eu tinha essa consciência, que lá dentro havia o sacrifício para os orixás, em bichos e matanças, e depois era ofertado nos pés, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Ele mesmo está dizendo que não dava os doces para as crianças dele, porque ele sabia de todo o sacrifício, de todo o ritual que era apresentado diante daqueles doces, daquelas comidas, daquelas guloseimas. Ele não dava para os próprios filhos dele, consagrava para os filhos dos outros, mas ele não dava para os filhos deles. Olha que coisa. Pensa no que eu estou te falando. Como que eu vou praticar algo, fazer algo para o filho dos outros, mas eu não faço e não dou para os meus próprios filhos, porque eu tenho consciência que é mal? Preste bem atenção, ele falando sobre isso. Escute, eu vou voltar até um pouquinho aqui para você ouvir novamente. Escute isso. E depois era ofertado nos pés, né, para ibeje, frutas, doces e balas, aonde eu já tinha essa consciência que herê, quando não satisfeito, prejudicava-se as pessoas. Então, quando eu via meus filhos que iam buscar doce, bala, coisas parecidas, eu não deixava pegar, mesmo sendo espírita. Então, mesmo o senhor sendo pai de santo, não permitia que os próprios filhos se alimentassem desses doces? Não, porque eu sabia que passava por rituais espirituais dos ibejos. Olha isso, você está entendendo? Você consegue entender o que ele está falando? Ele sabia que aqueles doces passavam por ritual.
Ele está falando aqui, não é depois de convertido que ele fazia isso, não. Ele fazia isso quando ele consagrava. Ele fazia a consagração, fazia a matança de bicho, fazia a consagração de tudo aquilo, derramando sangue, algo semelhante. Ele não deixava os filhos comerem. Por quê? Porque ele sabia da maldade que estava por detrás. E é aqui que você precisa ficar atento e tomar cuidado, porque esse mês inteiro, não é só na data do dia 12, não. Esse mês inteiro é mês que doces, balas, salgados, guloseimas, tudo é consagrado a esses espíritos para que as crianças venham ter a sua vida comprometida na área da saúde, da inteligência, da obediência, até mesmo da fé perante o Criador de todas as coisas. Isso é muito forte, o que ele relata aqui. Vamos lá, escute. Qual o propósito que eles faziam lá? Para apresentar a criança, para ela não tomar banho, ser rebelde, para dar alguma coisa de errado na vida dela? Não, inicialmente se falava assim, prosperidade, né? Sempre se fala, né, em prosperidade, se fala assim que é para saúde, se fala para esse tipo de questão. Mas eu já vi uma amiga minha que ela deu doces e doces à filha e breve a filha dela já estava lá raspada no santo. Olha aí, você está entendendo? O que acontece? Uma amiga dele começou a dar esses doces, dá os doces para a criança comer, vai dando os doces para a criança comer. Quando pensou que não, a criança já estava inserida no contexto dessa prática. A criança já estava lá no meio da prática, né? Servindo os espíritos, servindo os guias lá. Mas por que disso? Porque a meta é essa. A meta é essa. Quando, por exemplo, você leva o seu filho na igreja, o que você está querendo levando o seu filho na igreja? Você quer que ele sirva a Deus. Você leva o seu filho na igreja porque a sua vontade é que ele ou ela sirva a Deus. Você está entendendo? Assim é eles lá. Esses doces é para quê? A vontade é que essa criança venha servir os espíritos que atuam lá. E nós precisamos estar atentos para isso. Como ele está dizendo, mas dois médicos, né? Cosme e Damião foram dois médicos, isso e aquilo. Na realidade, Cosme e Damião são espíritos, são entidades que fazem parte de uma falange. O que seria uma falange? Falange são 7 linhagens de espírito que completam uma falange. Por exemplo, existe 7 linhagens de Pombagira. Pombagira Cigana, Pombagira Sete Saia, Maria Padilha, Pombagira Navalha, e vai vindo os nomes. São 7. Assim, são os espíritos mirim, os herês, os ibejes, né? Que são 7. Aí vem Cosme e Damião, vem Doum, e assim vai vindo esses nomes, né? Dos herês para destruir as crianças. Vamos continuar ouvindo aqui? Vamos lá. Escuta isso daqui, isso é muito importante e muito sério também. Olha isso. Mas eu já vi uma amiga minha que ela deu doces e doces à filha e breve a filha dela já estava lá raspada no santo. Ela teve uma doença, essa menina, em que o pai de santo disse que se ela não raspasse o santo da menina com 2 anos de idade, tá? A menina morreria. Então a menina com 2 anos, essa menina não tinha nem o que comer dentro de casa, mas teve que se virar em dinheiro para poder raspar o santo. E o início foi isso aí, foi numa questão de uma festa de criança, no dia de Herê, em que começou a se dar doce bala, o Herê veio, falou com a menina, deu os doces para ela, e logo depois essa menina começou a ter manifestação, e o zelador de santo disse que ela tinha que fazer o santo. Olha aqui, ó, eu fiz uma live aqui com vocês esses dias atrás, uma live de perguntas e respostas, explicando sobre questão de criança, né? Aí perguntaram, pastor, uma criança que morre, ela é perdida, ela vai para o inferno, isso, aquilo? Não, criança é inocente. A criança que é inocente, ela está salva. E essa inocência não é questão de idade, não é a idade que determina a inocência. É exatamente o ensinamento do pai e da mãe que mostra e que dá o direito dessa criança ser inocente. Tem crianças pequenas com 5 anos de idade que já não é mais inocente. E tem criança de quase 10 anos de idade que é inocente. Você vê que essa criancinha com 2 anos de idade, escuta, 2 anos de idade, ela já começou a ser incorporada pelos espíritos. 2 anos de idade, escuta, eu vou repetir para você, 2 anos de idade, ela já começou a receber os espíritos em seu corpo. Ela já começou a receber, as legiões entrando nessa criança. Os pais não tinham nem o que comer dentro de casa, mas teve que fazer o ritual de consagração dessa criança. Escuta isso daqui, isso é muito sério, e nós precisamos se atentar. Cuidado com doces, bolos, guloseimas que é dado para suas crianças. Escute isso. Qual é o conselho que o senhor dá
com mais de 20 anos de espiritismo, que não apresentava nem para os próprios filhos esses doces, qual é o conselho que o senhor dá? Porque tem cristão que diz, pode comer, não tem problema não, sou blindado por Deus, né? Qual é o conselho que o senhor dá? O conselho que eu dou e que eu peço aos meus irmãos é que não dê nem esses doces, nem essas balas, seja o vizinho que fez por causa de uma promessa, porque muitas vezes a pessoa relata assim, eu fiz uma promessa para poder, uma pessoa que tem problema de saúde, mas também faz parte da corrente do Cosme Damião, faz parte da corrente do Ibejo, entendeu? Então o conselho que eu dou é que não dê, porque tudo tem um princípio e um início. E o início dessa minha amiga que teve esse problema na saúde da filha dela, como o meu também início na época, foi a questão de doces e balas. Então o conselho que eu dou é que se afaste, não dê nem aos filhos, nem aos netos e nem aos vizinhos. Então você está ouvindo, né? E vendo. Não é o pastor Ian que está falando, mas é um homem que foi transformado pelo poder de Deus, mas que vivenciou na pele os 20 anos e mais no espiritismo. Você vê que ele relatou que ele começou, né? Ele começou a servir os espíritos dessa maneira, comendo doce. Começaram a dar doce para ele, doce, nessas festas, ele foi comendo. Quando pensou que não, ele já estava inserido no contexto. A irmã dele, mesma maneira, também foi envolvida com isso, porque começou a receber esses doces. Você que está nos acompanhando, deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil que seja a tua situação, por mais, sabe, um momento de luta financeira, de dificuldade que você venha estar vivendo, você tem condições de comprar um doce para sua criança, uma bala ou algo semelhante. Você não precisa deixar os seus filhos tão vulneráveis ao ponto de pegar doce que, quem sabe, um vizinho venha dar. Pegar doce que alguém passa em cima aí de um caminhão ou de um carro jogando bala, jogando pirulito, jogando Maria Mole, jogando guloseimas. Escute, você que está me assistindo é responsável pela vida espiritual da sua criança. Você é responsável pela caminhada dos seus filhos, enquanto eles não se transformarem em maior de idade. Enquanto eles estiverem sob a sua tutela, que forem criança, você dará conta da vida espiritual dos seus filhos. Enquanto o seu filho e a sua filha for uma criança, for até mesmo um adolescente que está sobre a sua tutela, você será responsável perante Deus pela vida espiritual dos seus filhos. Você não pode deixar, nós não podemos deixar nossos filhos à mercê, sabe? Não, mas ele gosta, ele quer, ele precisa. Não deixa isso acontecer. Dia 12 está vindo aí. Mas a consagração já aconteceu no mês de setembro. O dia de Cosme e Damião foi em setembro. Cosme, Damião e Dom e todas os herês, as entidades que trabalham em cima das crianças. Por que, pastor, tanto interesse em cima das crianças? Porque se o maligno conseguir pegar na fase da infância, quando chegar em adulto, já é um servo autêntico do mal. Então, nós temos que estar ligado, atento, vigiando, sabe? Até mesmo dependendo da situação da festa que é feita lá na escola onde seus filhos estudam, vai lá acompanhar, vai ver o que está acontecendo. Não, vou deixar ele lá na escola e está tudo bem. Não, acompanha, veja o que está acontecendo, observa, veja de onde está vindo esses doces, esses presentes, observe tudo isso. Pelo contrário, nós estaremos deixando vulneráveis aqueles pelas quais Deus confiou sobre nós. Deus confiou. Deixa eu mostrar para você aqui um versículo para você entender. Só para você ver o tamanho da responsabilidade que eu, você e todos nós temos perante Deus. Olha isso daqui, ó. Salmo 127, verso do 3 ao 5. Olha isso. A Bíblia diz assim, ó: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou seja, os filhos que Deus nos deu,
esses filhos, na realidade, não são nossos. Esses filhos, Deus, ele confiou em cada um de nós como recompensa nessa vida, mas esses filhos, eles na realidade são herança do Senhor. Tá aqui, ó. Olha isso daqui. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então você que tem filhos, você foi recompensado, recompensada por Deus. Mas os filhos não são seus. Você não é dono dos seus filhos. Eu não sou dono dos meus filhos. Deus é o dono de tudo. Ele apenas nos recompensou, confiando em cada um de nós os filhos. E aí Deus confia a herança dele sobre nós que são os filhos, e nós tratamos essa herança com irresponsabilidade, deixando essa criança à mercê de qualquer tipo de coisa que é dado para comer. Deixamos essa criança à mercê de desenhos animados que você sabe que são rituais dentro da sua própria casa. Deixamos essas crianças à mercê de músicas carregadas de perversidade, carregada de vozes e de práticas e de dança e de toques eróticos. Nós precisamos ficar atento, porque os filhos são herança do Senhor e não nossa. Os filhos é apenas uma recompensa que Deus deu. A recompensa que o Eterno confiou em mim, em você e em cada um de nós. Então, que sirva de alerta tudo o que o Luiz de Xangô, né? Que ele era o Luiz de Xangô, hoje é o Luiz do Senhor Jesus, que sirva de alerta para todos nós. Ele mesmo disse que quando ele consagrava, que ele fazia as matanças, que ele fazia lá as oferendas, as obrigações, ele não deixava os filhos comerem. Olha isso, ele disse: meus filhos não vão comer disso. Meus filhos não vão comer desses doces, dessas balas, desses pirulitos. Não, meus filhos não vão comer dessas guloseimas. Olha só, ele consagrava aos espíritos, consagrava a Cosme e Damião, consagrava a Dom, consagrava a tantos outros espíritos, né? E na realidade, outras crianças comiam, mas a dele, ele não deixava comer. O que é isso? Ele lá dentro já sabia da maldade. Ele lá dentro já entendia que a maldade funciona. E nós não podemos tratar isso com desdém. Não podemos tratar isso como uma coisa... Isso aí é coisa de pastor. Pastor viaja, pastor é fanático, pastor e seus delírios e as suas viagens. Assim é o que muita gente trata. Assim é o que muitas pessoas falam, quando na realidade são pessoas que não conhecem e não sabem o perigo que é você deixar uma criança comer um doce consagrado. Uma criança sua comendo uma bala enfeitiçada, essa criança está ingerindo um próprio demônio para dentro. Quando uma pessoa bebe uma bebida consagrada, você está bebendo o próprio demônio. Quando você come algo consagrado, você está comendo e engolindo o próprio demônio. Essa é a realidade. Ainda que você não venha ter condições de dar uma festa para sua criança no dia 12, mas você tem condição de ir lá, com toda a sua dificuldade, comprar umas balas, compra lá uns pirulitos, sabe? Compra lá, como ditado, umas paçoquinhas, compra uns doces de leite, uns canudinhos que vem. Enfim, você sabe o que agrada uma criança no tocante a guloseimas. Vai lá e dê para sua criança. E avisa eles, a partir de então, não pegue nada que alguém te dê na rua para comer. Nada vezes nada. Não pegue nada que alguém te der na rua para comer, não pegue brinquedo nenhum que alguém te oferecer, não pegue nada disso. Porque isso é consagrado a demônios. Isso é consagrado a espíritos malignos. Tenha essa conversa franca, tenha esse tete a tete de pai para filho, de mãe para filho, para filha. É isso que vai fazer com que nossas crianças venham ser protegidas por Deus. Nós orientarmos no caminho correto. Pelo contrário, quando pensa que não, seu filho não sai da cama doente. Vive mais dentro de um hospital, mais dentro de um pronto-socorro, do que brincando aí na sua casa. Seu filho vai para a escola e parece que
A mente dele foi lacrada de uma maneira que ele não consegue entender absolutamente mais nada. E as notas só desmoronando. As notas só afundando. De repente, da noite para o dia, essa criança fica rebelde. Menino rebelde, chuta as coisas, xinga, cai no chão, faz birra. Mas da onde? Começou depois que comeu aquele doce. Então, fique atento. Proteja seus filhos. Essa data, todas as festas comemorativas que existem mundo afora, por detrás, 95% dessas festas, por detrás, existe obra maligna. Você pode observar, desde o começo do ano até o final do ano, os meses são preenchidos de festas. E por detrás destas festas, existem obras malignas. Vem a Páscoa, por detrás da Páscoa tem o maldito coelho que bota ovos de chocolate. Passou a Páscoa, né? Vambora, vamos para frente. Depois da Páscoa, vem dentro das datas comemorativas. Não vou nem dizer dia de namorado, nem dia dos pais, nem dia das mães. Porém, chega essa data do dia das crianças. O que está por detrás? O que esse ex-feiticeiro acabou de relatar. Acabou o dia das crianças. Logo ali na frente, vem o dia de finados, que é outro dia pesado. Porque do dia 1º para o dia 2 é o dia, dentro dessas religiões, conhecido como o Dia das Almas. É o dia mais pesado de macumba em todo o Brasil. Do dia 1º para o dia 2 de novembro, o Dia das Almas, onde as pessoas vão lá fazer o trabalho na Calunga Menor, que é o cemitério, né? Existem as duas Calunga, Calunga Menor, o cemitério, Calunga Maior, os mares, os trabalhos sendo feitos. Chega dezembro, um mês cheio de festas, e aí vem o Natal. O Natal, que é a festa de Krampus, a festa do aniversário de Nimrod, o pai do sistema. A festa de Krampus, que é a própria figura de Satanás. As pessoas, se não parar para avaliar isso, o ano inteiro, muito bem lembrado aqui pela Simone também, né? As festas juninas, né? Festas juninas, que na realidade é as festas em homenagem a Juno, né? Que é um deus da época do Império Romano, um deus da mitologia grega, né? O Juno. E assim as pessoas vão vivendo, né? Se atolando e se comprometendo com o mundo espiritual por causa dessas festividades, desse paganismo, dessa falta de vigilância. Tudo programado, como diz o Paulo César, tudo programado pelo próprio Satanás, tudo programado pelo maligno. E nós temos que tomar cuidado e muito cuidado. Tá? Olha o que a Alice está dizendo. Gente, verdade. Vi tudo isso no terreiro da minha avó. Sacrifício de animal, muito sério. Deus guarde nossas crianças. A Alice, eu vi ela escrevendo aqui, ela simplesmente cresceu vendo isso no terreiro da avó dela. Muito bem lembrado também pelo Alex Couto, né? Em 31 de outubro é o dia de Halloween, o dia das bruxas. Uma festa que, partindo dos Estados Unidos, está espalhando a cada ano que se passa mundo afora. No meu período de escola, no meu período de infância, não havia nenhuma reverência para Dia das Bruxas nas escolas. Porém, nos dias atuais, as professoras já preparam as crianças para pintar de bruxa, para pintar de capetinha, né? Para pintar de qualquer tipo de coisa assustadora. Pinta em volta dos olhos de escuro, compra aqueles dentes de plástico como se fosse dente de vampiro, né? E pinta a criança e coloca o gorro, né, o chapéu da bruxa e aquela coisa toda. Nós temos que tomar cuidado, porque as nossas crianças, elas são inocentes. Elas não têm, sabe, o jogo de vista, né? Eles não têm um olhar clínico para avaliar o que é bom e o que é ruim. A criança não tem isso. E aí? E aí que nós temos essa responsabilidade de olhar e de proteger nossas crianças. Por isso que Deus confiou em nós. Para Deus confiar em nós, exatamente por isso que ele confiou, para nós proteger as nossas crianças. Tá bom? Eu vou fazer uma oração. Eu peço para você que está aqui, que tem criança da sua família, escreva agora na linha do tempo o nome das crianças da sua família, que eu vou orar por eles e por elas, apresentando ao eterno Deus neste momento. Vamos lá? Eu vou pedir para você também que não deixou. Gente, deixa o seu like. Vamos lá. Deixa o seu like e nos ajude a romper o algoritmo.
deixa o seu like para que nós possamos alcançar mais vidas. Olha, pelo tanto de pessoas que nós estamos, o like está muito baixo. Está muito baixo mesmo. Vamos lá. Você que não deixou, deixa o like. Pastor, o senhor está falando mal da religião dos outros? Não. Aqui o assunto não é falar mal de religião de ninguém. Aqui o assunto é proteger nossas crianças. O assunto é guardar os inocentes. É guardar aqueles pelas quais estão sobre nossa tutela. A questão aqui não envolve religião A ou religião B. Aqui o que envolve é proteger as nossas crianças. Essa é a realidade. Coloca aí o nome dos filhos, das crianças, como minha esposa fez aqui, né? O Christian e o Claudinei Júnior, como o Lucas fez, a Simone, a Patrícia, né? Artes da Célia, a Lucinéia, né? Olha aí, ó, que bênção. Vocês são um povo de Deus, um povo abençoado que entende a mensagem e já vai colocando. Olha quantos nomes aqui, ó. Sabe? Eu começo a olhar esses nomes, começo a me arrepiar. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver que são todos crianças inocentes, crianças simples, né? A simplicidade de uma criança é muito grande. Eles precisam de nós. Eles precisam da nossa oração. Eles precisam da nossa atitude de proteção para com eles. Se nós não protegermos os nossos filhos, né? Como diz a Maria Manuela, bruxaria não é religião. Exatamente. Bruxaria é obra das trevas, é obra de Satanás na face da terra. Olha aí, ó, quantos nomes. Que Deus visite a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas essas crianças em nome de Jesus. Eu vou orar. Você já deixou o seu like aí? Já chamou todo mundo? Já compartilhou? Então eu vou fazer a oração. É muita gente, viu? Muita gente mesmo. Eu vou orar. Continue escrevendo aí o nome das crianças, porque mesmo depois da live, como nós estamos em jejum, nós vamos estar apresentando no decorrer de todo esse dia, dessa noite, o nome das crianças. Continue escrevendo. Talvez você esqueceu de alguém da família, não tem problema, escreva novamente. Esqueceu o nome de alguém? Continue escrevendo, não tem problema. Nós vamos estar no decorrer de todo dia apresentando. Continue escrevendo em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar com você, vou pedir a Deus que abençoe seu lar, sua casa, sua família, e eu sei que coisas grandes estarão acontecendo. Olha o Claudinei batendo na porta. Olha lá. Papai. Oremos ao Eterno. Altíssimo, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero render graças e louvores ao Senhor pela vida de todos que estão aqui conosco, em exclusivo pelas crianças. Crianças pelas quais estão tendo os nomes escritos aqui na linha do tempo. Livra da macumba, do feitiço, da magia negra. Livra do encanto. Meu Deus, livra essa criança do rapto, do sequestro. Livra essa criança do atropelamento. Livra essa criança de morrer engasgada, asfixiada por algum tipo de comida. Livra essa criança das enfermidades malignas, das setas do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Guarda, meu Deus, todas as crianças que estão com os nomes escritos aqui agora na linha do tempo. Venha proteger e livrar de todo mal. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, abençoe essa criança que vive mais doente do que com saúde. Toca no corpo dessa criança agora e livra de todo mal. Proteja, meu Deus, essa pessoa, essa criança que muitas das vezes está vivendo uma situação de calamidade com o pai, com a mãe, no alcoolismo, nas drogas. Livra de todo mal nesse instante. Abençoe a todos que te invocam nesse momento. Guarda a todos, proteja a todos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Preste bem atenção. Escute o que eu vou te falar. Eu quero fazer mais uma oração. Pegue lá um pouco de água. Pegue lá uma caneca com água. Por favor, pegue uma caneca com água, uma garrafinha com água. Eu vou consagrar, nós vamos consagrar agora de uma forma coletiva, na mesma fiação. Eu vou orar e você vai ouvir a minha oração e você vai falar amém diante das palavras que eu vou estar falando, se você concorda com a oração que eu vou fazer. Pegue a água, isso, pegue lá a água, e eu vou orar. Nós vamos orar consagrando essa água, e você, no momento que eu estiver orando, você não vai orar. Você vai ouvir a oração, e conforme eu vou falando, você vai entendendo as palavras, e se realmente você concorda, você vai dizer, assim seja. Amém, Jesus. Assim seja. Amém.
e o Senhor vai selar essa oração de concordância ungindo essa água. Para que essa água? Essa água é para simplesmente você colocar na comida, você colocar lá no suco que você faz para seus filhos, para que Deus venha livrar e guardar de todo o mal. Nós vamos fazer essa oração pela fé. Essa água será como se fosse um ponto de contato para proteger todos da sua casa dos ataques espirituais. Pegou? Conseguiu a água? Eu vou consagrar junto com você. Nós vamos consagrar aqui agora. Nós vamos orar. Pegou na caneca? Pega numa garrafinha, na caneca, num copo, numa jarra, que seja. Vamos consagrar essa água. Você vai usar na comida, você vai usar aí para fazer o alimento aí que todo mundo come e Deus vai selar com grande vitória. Vamos orar. Vamos fazer essa oração então. Altíssimo Deus, nesse momento eu levanto as minhas mãos em concordância com este homem e com essa mulher, para que tu venhas consagrar esta água como um remédio para curar todas as crianças que estão enfermas, como um remédio para libertar todas as crianças que estão rebeldes, como um remédio para curar e para libertar todas as crianças que estão indo mal nos estudos, todas as crianças viciadas em jogos, liberta no nome de Jesus. Nós consagramos essa água como um ponto de contato dentro dessa casa, para que teus anjos venham estar aí, livrando todos da família do laço de Satanás, em nome de Jesus. Nós consagramos esta água para que tu venhas, meu Pai, guardar toda a família do acidente, da morte, da doença incurável, da peste, da maldição hereditária, da praga, do assassinato, do roubo, protegendo toda a casa e toda a família, meu Pai. Essa criança protegendo do sequestro, do rapto, da obra das trevas, em nome de Jesus, protegendo essa criança, meu Deus, das perturbações noturnas, protegendo toda a família dos pesadelos, das insônias, da obra das trevas, em nome de Jesus. Consagro essa água, em nome de Jesus, com todos. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, amém. E eu concordo em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu, esquentou tudo aqui, hein? Aleluia. Isso é a presença de Deus, é a presença do Espírito do Senhor Jesus Cristo atuando aqui e aí também aonde você está. Pode ter certeza que o extraordinário já está acontecendo dentro da sua casa, sobre a vida de todas as crianças e adolescentes e jovens que você escreveu aqui na linha do tempo. Pode ter certeza, a nossa oração foi ouvida e já foi atendida por aquele que nos empresta o oxigênio, que é o Eterno de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou concluir com você. A água, tem pessoa perguntando, é para beber, pastor? Não. Se você tem muita água, toma um gole, mas é para você fazer a refeição aí na sua casa. É para você fazer um suco. Então, você tem uma jarra de suco grande, né? Coloca a água do suco, coloca ali um pouco dessa água no meio, já está consagrado. Esse suco, todo mundo que tomar, será abençoado por Deus. Isso é fé. Isso é fé. A comida, mesma maneira. Está fazendo o arroz, o feijão, coloca um pouco dessa água lá dentro. Tá? Coloca um pouco. Se você fazer isso, né, usando essa água que você tem, você fazer isso pelo menos por uns 3 dias, você vai ver que Deus vai trabalhar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam em Deus. Faça pela fé. Faça no almoço, na janta, uns 3 dias, umas 3 refeições, e você vai ver que Deus será glorificado dentro da sua casa, em nome de Jesus. Você que não escreveu, continua colocando aí na linha do tempo os nomes, tá bom? Continue colocando, em nome de Jesus. Você que não tem criança, então você pode consumir a água normal, né? Até mesmo na máquina de lavar roupa, coloca um pouquinho lá. Toda aquela água que vai bater a roupa, já vai ter um pouco de água consagrada lá dentro. Tudo pela fé, tá bom? Eu vou concluir com todos vocês, só lembrando a todos que aqui estão, você que não deixou o like, deixa o seu like e nos ajude a rompermos o algoritmo. Eu deixei, aqui na tela está fixado aí agora, o número do CNPJ do Ministério
e o número da conta do Ministério, que é na Caixa Econômica Federal. Eu peço para você nos ajudar, porque nessa próxima semana, segunda-feira, eu juntamente com o pastor Giovanni Dias, nós vamos estar indo lá para a região dos Ribeirinhos. Para a região dos Ribeirinhos. Fazer o quê, pastor? Nós vamos lá, vamos comprar uns doces, alguns brinquedos e vamos levar também uma cesta básica para doarmos para as famílias dos ribeirinhos e passar o Dia das Crianças com aquelas crianças ali nos ribeirinhos, né? Vamos entregar doce, pipoca, salgado, um brinquedo ali, uma boneca para as meninas, um carrinho para os meninos, sabe? E levar uma cesta básica também para algumas famílias que estão passando fome e dificuldade. Eu peço para você, me ajude adotando uma família. Se você não tem condições, ajude com o valor que você puder, mas me ajude, que eu sei que Deus vai te recompensar. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para essas famílias, para essas crianças. O valor que nós lançamos é de R$150 por família. Por quê? Porque aí dá para comprar uma cesta básica pequena, comprar um doce, um salgado, comprar um brinquedo e doar para essas pessoas. Então, nos ajude. Nós vamos sair daqui do estado de São Paulo e vamos lá para o estado do Pará, na floresta amazônica. Mais de 3 horas e meia de voo, porque se for de carro aí é 4 dias de carro. Então, mais de 3 horas e meia de voo para ir lá socorrer essas crianças, ajudar essas crianças. E eu sei que o nome do Eterno será glorificado. Então, você que pode, nos ajude. Seja canal de bênção na vida do seu semelhante, do seu próximo, tá? Quem sabe você tem seus filhos aí, seus filhos têm de tudo. Seus filhos, graças a Deus, têm de tudo. Não é o caso das famílias dos ribeirinhos. Eu me deparei com uma cena muito triste no ano passado, quando nós estivemos lá. Um rapaz, um jovem de aproximadamente entre 15 e 17 anos, um rapaz totalmente magro, esquelético, e o mais triste, totalmente embriagado antes do meio-dia. Totalmente embriagado, que não conseguia abrir os olhos antes do meio-dia. Sabe? Essas pessoas, elas se embriagam, usam substâncias, sabe, alucinógenas para tentar, sabe, vencer e passar o tempo do sofrimento. Então, eu peço para você, nos ajude em nome de Jesus. Você vai ver as imagens, é de chorar a situação daquelas pessoas. E você, que Deus tem te dado de tudo. Não custa nada você adotar uma família por R$150. Muito obrigado a Conceição Ferretti. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Gislaine. Todos que estão escrevendo aqui, que estarão nos ajudando. Que o Eterno recompense todos vocês em nome do Senhor Jesus. Olha o que a minha esposa escreveu, a realidade. Tá faltando like, irmãos. Vamos lá. Deixa o seu like. Não saia daqui sem deixar o seu like. Nos ajude em nome de Jesus, tá bom? Eu vou concluir com vocês, agradecendo a atenção de todos. Seu like também é uma oferta para que a palavra venha chegar mais longe. Muito obrigado, Priscila. Que Deus te abençoe grandemente. Todos vocês que estão se manifestando aí para nos ajudar. Que o poderoso de Israel te abençoe no nome de Jesus. Abra sua mão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, Mara Santos. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês. Em nome de Jesus.